Evangelho de Marcos, capítulo 12. A partir do verso 13. Amém? E enviaram a Jesus alguns dos fariseus e dos herodianos, para que o apanhassem em alguma palavra. Chegando, disseram-lhe: Mestre, sabemos que o Senhor é verdadeiro e não se importa com a opinião dos outros, porque não olha a aparência das pessoas, mas, segundo a verdade, ensina o caminho de Deus. É lícito pagar o imposto a César ou não? Devemos ou não pagar? Mas Jesus, percebendo a hipocrisia deles, respondeu: Por que vocês estão me pondo à prova? Tragam-me um denário para que eu o veja. Eles trouxeram, e Jesus lhes perguntou: De quem é esta figura e esta inscrição? Eles responderam: De César. Então Jesus disse: Deem a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E muitos se admiraram dele. Então alguns saduceus, que dizem não haver ressurreição, aproximaram-se de Jesus e lhe perguntaram: Mestre, Moisés nos deixou escrito que, se um homem morrer e deixar mulher sem filhos, o irmão desse homem deve casar com a viúva e gerar descendentes para o falecido. Havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem deixar filhos. O segundo casou com a viúva e morreu também sem deixar descendência. E o terceiro, da mesma forma. E assim, os 7 não deixaram descendência. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de qual deles ela será a esposa? Porque os 7 casaram com ela. Jesus respondeu: Será que o erro de vocês não está no fato de não conhecerem as Escrituras nem o poder de Deus? Pois quando ressuscitarem dentre os mortos, nem casarão, nem se darão em casamento, mas serão como os anjos nos céus. Quanto aos mortos, que eles de fato ressuscitam. Vocês nunca leram no livro de Moisés, no trecho referente à sarça, como Deus lhe falou: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó? Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Vocês estão completamente enganados. Chegando um dos escribas, que ouviu a discussão entre eles e viu que Jesus tinha dado uma boa resposta, perguntou-lhe: Qual é o principal de todos os mandamentos? Jesus respondeu: O principal é este: Escute, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com toda a sua força. O segundo é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Não há outro mandamento maior do que esses. Então o escriba disse: Muito bem, mestre. E com verdade o Senhor disse que Ele é o único e não há outro além dele, e que amar a Deus de todo o coração e de todo o entendimento e com todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo Jesus que o escriba havia respondido sabiamente, declarou-lhe: Você não está longe do reino de Deus. E ninguém mais ousava fazer perguntas a Jesus. Jesus, ensinando no templo, perguntou: Como dizem os escribas que o Cristo é filho de Davi? O próprio Davi falou pelo Espírito Santo: Disse o Senhor ao meu Senhor: Senta-te à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos debaixo dos seus pés.
O próprio Davi chamou Cristo de Senhor. Então, como ele pode ser filho de Davi? E a grande multidão o ouvia com prazer. E ao ensinar, Jesus dizia: cuidado com os escribas que gostam de andar com as vestes talares e das saudações nas praças, buscam as primeiras cadeiras nas sinagogas e os primeiros lugares nos banquetes, devoram as casas das viúvas e, para o justificar, fazem longas orações. Estes sofrerão juízo muito mais severo. Sentado diante da caixa de ofertas, Jesus observava como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, lançou 2 pequenas moedas, correspondentes a 1 quadrante. E chamando seus discípulos, Jesus disse: em verdade lhes digo, que esta viúva pobre lançou na caixa de ofertas mais do que todos os ofertantes, porque todos eles deram daquilo que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Só até aqui. Amado Deus e Pai, fala conosco. Tua palavra é santa, é maravilhosa, é infalível. Ó Espírito Santo, tem sua liberdade para ministrar a nossa vida, a nossa alma nessa noite. Nos ajude, Senhor, a ouvir a Tua voz. Tira toda inquietação, todo problema, ansiedade, o pensamento inoportuno, Senhor. Nos ajude a ouvir a Tua voz. Tem, Senhor, toda a liberdade neste lugar, porque esta casa é Tua, Senhor. Este culto pertence a Ti. Queremos, Senhor, ser alimentados por Ti, Senhor. Peço também a Tua capacitação, a Tua ajuda para ser fiel na exposição da Tua palavra. Ser comigo, meu Deus, também nessa hora. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem tomar assento. Quantos aqui lembram daquele programa? Hoje já se tornou um programa antigo. Eu não sei se passa na TV aberta, mas ainda continua até os dias de hoje, no YouTube, aquele programa chamado Roda Viva. Quantos se lembram do Roda Viva? Que já entrevistou candidatos à presidência, desde Enéas Carneiro, Ariano Suassuna, Lula, Bolsonaro, Sérgio Moro, fora outras personalidades políticas, históricas. É um programa que consiste, basicamente, eles fazem uma sabatina de uma pessoa, de uma personalidade. Eles convidam esse famoso para o programa, ou um erudito, enfim, e eles colocam numa cadeira dessas de escritório de rodinha, e ficam vários jornalistas, vários apresentadores no entorno, fazendo um círculo, de fato, uma roda viva, e a pessoa responde uma pergunta aqui, daqui a pouco ela tem que girar com a cadeira para responder uma pergunta lá. É um programa muito famoso. E é interessante porque, ao olhar para este capítulo, capítulo 12, se você fechou a sua Bíblia, acompanhe comigo. Nós vemos uma verdadeira sabatina de Jesus. Pessoas de partidos diferentes, algumas na vida real eram até inimigas no cotidiano, mas que se unem para sabatinar Jesus, para tentar montar uma arapuca, uma armadilha e pegar Jesus com alguma pergunta afiada. Um após outro vai tentando com as suas perguntas caçar Jesus. Mas é interessante porque, diferente do programa Roda Viva, seria muito parecido com o programa se somente Jesus fosse sabatinado. Só que num dado momento do capítulo, no verso 35, a chave vira. Porque agora, ao invés de Jesus ser questionado, é ele quem toma a posição de pergunta. É ele quem vai questionar, é ele quem se levanta para indagar, para trazer questões para os outros resolverem. Então acompanhem comigo. Que é interessante, do verso 13 ao verso 17, nós temos o primeiro bloco. O verso 13 já nos deixa de queixo caído, porque nos diz
que fariseus e herodianos se juntaram para levar perguntas a Jesus. E veja, no século 21, a gente pode ler esse versículo e achar que não tem nada demais, mas perceba, os fariseus, eles não gostavam dos herodianos e vice-versa. Os herodianos eram pessoas fiéis a Roma, a Herodes como comandante, enquanto que os fariseus já eram os puristas da palavra, já eram os grandes teólogos, eram os mestres, já eram mais a favor de Israel. Só que de repente, fariseus e herodianos se combinam, se juntam, inimigos mortais, para caçar Jesus, para questionar o nosso Cristo. E é interessante porque a pergunta tem um tom meio herodiano. Será que nós devemos pagar imposto a César ou não? E alguns domingos atrás, o pastor Guilherme trouxe uma meditação, uma explicação muito interessante sobre essa passagem. Eu não quero entrar na explicação dele com relação a essa questão do imposto a César. Mas eles tentaram montar uma armadilha num tom político. Será que ele vai cair nessa armadilha? Porque se Jesus caísse, eles poderiam usar o argumento de que ele era um insurgente, de que ele era um atiçador das multidões, era contra o governo, contra o império. E Jesus, percebendo a hipocrisia, hipocrisia é um termo que a gente usa para pessoas falsas, porque o hipócrita é o teatro, é o ator, e Jesus percebeu que eles estavam atuando, eles não estavam perguntando com o intuito de serem instruídos, de serem direcionados, eles estavam atuando, fazendo aquela vozinha, mas na verdade eles estavam com más intenções. Jesus percebeu a atuação, a hipocrisia deles. E ele perguntou: por que vocês estão me pondo à prova? Tragam-me o denário, tragam-me o dinheiro, que era a moeda. E Jesus deu uma resposta que conseguiu roubar até mesmo a admiração dos seus inimigos. Porque ele disse: deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O que concerne a César, se é o imposto, que seja pago, mas a Deus que seja entregue também. Jesus reconheceu que existem duas esferas com que nós devemos nos comprometer, não somente com a esfera estatal. Jesus aqui não deu a entender que ele é um insurgente, que ele quer que o seu povo se levante contra um governo. Essa não era a preocupação dele, o governo dele não é deste mundo, mas ao mesmo tempo ele reconheceu que nós temos uma obrigação a Deus, que nós temos que dar a Deus o que é dele. E é interessante que tanto os herodianos ficaram satisfeitos, porque eles eram a favor de César, como os fariseus, querendo puxar a sardinha para o seu lado, também conseguiram ser satisfeitos com essa resposta, de nós darmos aquilo que diz respeito ao Senhor, a Deus. Se admiraram e calaram a boca. E então vem agora outras pessoas, do verso 18 até o verso 27, que são os saduceus. Eu não sei se você sabe quem eram essas pessoas, mas veja, os saduceus eram os sacerdotes, era um partido, era uma classe trabalhadora, era a classe dos sacerdotes, e eles, mesmo sendo da mesma religião que os fariseus, que eram mestres da palavra, os saduceus, eles não criam na ressurreição. Eles haviam sido contaminados pelas doutrinas do Império Greco-Romano, como o gnosticismo, que diz que a matéria, o corpo, é horrível, é pecaminoso, e o espírito é puro. Então, na mente de alguém que vinha dessa doutrina, a ressurreição, o espírito que é puro, voltar no corpo, era algo absurdo, era algo ilógico. Então os saduceus, que deveriam crer por serem sacerdotes, crer na ressurreição, porque a palavra no Antigo Testamento já dizia isso, eles não criam, eles tinham sido influenciados por essas doutrinas.
Mas veja, eles chegam para fazer perguntas exatamente naquilo que eles não criam. Porque veja, como eles não criam, eles estavam querendo enrolar Jesus. Eles estavam querendo montar uma armadilha, prender Jesus nessa lógica que eles consideravam falsa, porque eles não criam na ressurreição. Esses eram os saduceus. E aqui é interessante, eles usam a lei do levirato. Talvez você não tenha ouvido falar dessa lei, mas era uma lei que no Antigo Testamento, no livro de Levítico e Deuteronômio, você pode encontrar essa lei. Essa lei, eu diria que é um teste de paciência de Deus. Era uma permissão temporária de Deus para a poligamia. E no que consiste essa lei do levirato? Haviam muitas guerras no passado. Então, tenho eu e tenho meu irmão. Se eu morresse em campo sem deixar filhos, a minha esposa teria que se casar com meu irmão, e o filho que ele desse a ela levaria o meu nome, continuaria o meu legado, continuaria a minha linhagem. Então, essa lei foi trazida, e era muito comum naquela época, para preservar as genealogias, preservar a linha do tempo. Deus, por sua paciência, Ele permitiu tudo isso porque Ele estava preservando o povo de Israel para a vinda de Jesus. Mas eles usam essa lei e eles exageram a lei do levirato aqui, né? Eles exageram com uma forma até de deboche. A mulher casou com o cara morreu, e depois passou para o irmão, e foi 7 vezes, que era o número que eles davam para a perfeição, ou seja, foi o deboche completo. Eles exageraram demais nessa situação para mostrar a falta de lógica da ressurreição. E Jesus questiona eles no seguinte, olhe comigo, verso 24. Será que o erro de vocês não está no fato de não conhecerem as Escrituras, nem no poder de Deus? Porque veja, os saduceus, ao questionarem Cristo, eles demonstraram desconhecer 2 coisas. Primeiro, as Escrituras. Eles não criam na ressurreição, mas a palavra de Deus fala sobre a ressurreição. E a outra coisa é o poder de Deus. Porque o poder de Deus é o que garante que a Escritura vai se cumprir. É o poder dele que faz com que haja ressurreição dos mortos. E é o que ele disse, os mortos quando ressuscitam, eles não se casam, vocês não conhecem, não entendem a ressurreição, porque vocês não conhecem a palavra. Não haverá sentido em procriar, em ter mais genealogias, porque seremos semelhantes aos anjos, viveremos para sempre. Ninguém é mais dado em casamento na eternidade. E eles falharam justamente nisso, porque não conheciam a palavra, eles distorceram a palavra, eles não criam na palavra, e Jesus chama a atenção deles para isso. Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos, vocês estão completamente enganados. Então, novamente, Jesus cala a boca de mais um grupo, que chegou questionando, dessa vez, até distorcendo a palavra de Deus. E então chega um escriba ousado, agora representando um outro partido. Chega um escriba, verso 28, acompanhe comigo. Ele ouviu a discussão e ele arregaçou as mangas e falou: agora é a minha vez. Agora é a minha vez de montar a sabatina. Já que Jesus está falando da palavra, já que ele tem domínio sobre a palavra para responder à altura às indagações, então eu vou testá-lo na palavra. O escriba disse: qual é o principal de todos os mandamentos? E é interessante, porque o que Jesus disse, ele fez um resumo de toda a lei em Deuteronômio, que é: o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com toda a sua força. É interessante que, diferente dos fariseus, dos herodianos e dos saduceus, o escriba foi o único que refletiu
depois na resposta de Jesus. Todos os outros se calaram, ficaram admirados e foram embora, mas o escriba, ele degustou um pouco a fala de Cristo. Ele falou: muito bem, mestre, amar a Deus de todo o coração e amar o próximo é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. E Jesus reconheceu verdade nesse homem: você não está longe do reino de Deus. E então, ninguém mais ousava fazer perguntas a Jesus. Ninguém mais ousava questionar a Cristo. E aí, Jesus, ele muda de posição. Ele sai da parede, ao receber as pedradas, através das perguntas, para questionar. Agora é ele quem vai perguntar aos grandes sábios, aos grandes partidos daquela época. Jesus, ensinando no templo, perguntou: como dizem os escribas que o Cristo é filho de Davi? E aqui ele pega um salmo de Davi, que fala: disse o Senhor ao meu Senhor, senta-te à minha direita até que eu ponha os inimigos debaixo dos seus pés. O próprio Davi chama o Cristo de Senhor. Como ele pode ser filho de Davi? E veja, eles não conseguiram responder. Ele usa o próprio Salmo para pregar sobre si mesmo. O próprio Salmo, lá no passado, já era profético, já falava sobre a vinda de Cristo, já falava sobre a sua identidade. Todos esses partidos deveriam reconhecê-lo, assim como Davi, séculos atrás, já conseguia ver a glória de Cristo e conseguiu no Salmo falar sobre Cristo. Mas ao invés de reconhecê-lo, ao invés de aproveitarem a oportunidade e de adorarem a Cristo, eles debocharam, eles questionaram, eles duvidaram. Ao invés de se prostrarem, eles lançaram, foram pedras, estavam tentando ver alguma forma de montar uma armadilha, distorcendo a palavra para incriminar Cristo. Mas, meus irmãos, Cristo é a palavra encarnada. E ele respondeu à altura. E é interessante porque só isso já nos ensina muito. Sabe por quê? Se Cristo foi sabatinado, em alguns casos aqui, até distorcendo a palavra, eu e você também seremos. Será que nós somos entendidos da palavra de Deus a ponto de dar uma resposta que possa alimentar as pessoas, silenciar os incrédulos, que possa até suscitar a admiração dos nossos inimigos? Ou será que diante da nossa falta de conhecimento bíblico, nós cairemos como um coelho cai numa armadilha? Será que o mundo há de nos pegar em armadilha por distorcer a palavra? Porque veja, somente aqueles que entendem, que se dedicam ao estudo das Escrituras, conseguirão perceber as sutilezas, os ardis das distorções. Ter um discernimento, sim, de espíritos, é um dom que Paulo fala, mas veja, o Espírito, ele age pela palavra. O dom de discernimento de espíritos não é um dom que age à parte da palavra. Eu não posso pedir ao Espírito Santo para me dar um dom de discernimento se eu não uso a maior arma do Espírito Santo, que é a própria palavra dele. Nós precisamos orar pelos dons para que Deus nos dê essa sabedoria, mas nós precisamos caminhar lado a lado com o estudo das Escrituras. Porque veja, há muitas perguntas que têm, na verdade, sentido de armadilha. Nem sempre aqueles que nos indagam, eles querem ser alimentados ou têm fome, às vezes eles querem nos provocar. E nós precisamos caminhar com o Espírito Santo, caminhar com a palavra de Deus, para respondermos a cada um de uma forma. Veja, Jesus não foi grosso, mesmo sabendo sobre as más intenções, ele respondeu com amor, mas ele foi firme. Ele respondeu manso, mas ele respondeu com completude. Ele foi inteiro, ele foi sábio, ele trouxe a palavra, ele conseguiu explicar e as pessoas ficaram sem saber o que dizer. Mas infelizmente,
às vezes nós gastamos mais tempo com as coisas desse mundo e menos com a palavra. Diante, às vezes até de incrédulos, ou de pessoas que nem se importam com a presença de Deus, quando nos questionam, às vezes somos nós que ficamos sem resposta. Somos nós que ficamos gaguejando. Por quê? Porque nós não fizemos o nosso dever de casa. Nós não paramos para nos debruçar sobre a palavra. É interessante que Cristo, mesmo sendo a palavra encarnada, mesmo jovem, ali aos seus 12 anos, os mestres da lei já ficaram admirados com o seu conhecimento. Quando foram, Maria e José, os seus pais, encontraram, haviam esquecido Jesus no templo e o acharam lá. Aqueles que eram os eruditos ficaram espantados com o conhecimento dele, porque ele era dedicado. O próprio Cristo, meus irmãos, era dedicado. E nós, como seu povo, precisamos ser, porque o mundo vai nos perseguir. Mas veja, não é porque o mundo vai nos perseguir que nós não devemos nos preparar. Porque, embora alguns tenham mordido a língua, outros ficaram admirados. Você pode responder a uma pessoa e ela pode não crer, mas outro pode ouvir e ter a palavra semeada no seu coração. Nós não sabemos onde a palavra está sendo semeada. Não sabemos que efeito ela pode ter nos nossos ouvintes. É por isso que nós, como igreja, precisamos nos empenhar para ler a palavra diariamente, para estudar a palavra, para que Cristo seja conhecido. E é interessante que ele agora toma a posição, do verso 35 a 37, de questionador. Ele traz o salmo e ninguém conseguiu desmenti-lo, ninguém conseguiu provar do contrário. E então Jesus volta para a multidão e ele começa a alertar a multidão. Ele fala: tomem cuidado, porque esses que me questionaram, que não me reverenciaram, eles querem só aparecer, buscam as primeiras cadeiras, andam com vestes talares, vestes elegantes, gostam das saudações nas praças, como autoridades que eram, as primeiras cadeiras na sinagoga, os primeiros lugares nos banquetes, devora as casas da viúva e para os justificar fazem longas orações. Estes sofrerão um juízo muito mais severo. Meus irmãos, há um juízo diferenciado para aqueles que estão nesse altar pregando a palavra. Aqueles que ensinam, Paulo já fala sobre isso, sofrerão um juízo a um peso maior. É por isso que não devem ter muitos mestres na igreja. Mas veja, Jesus, ele adverte a multidão: cuidado com esses homens, que só procuram só a marketing, é só a publicidade, porque na verdade a vida deles é oca, falta a palavra, falta a presença de Deus. Ao invés de estarem pensando em caçar Cristo, eles deveriam adorá-lo, reverenciá-lo. Mas eles tinham a vida vazia. E veja, interessante que o Evangelho não esconde isso. Eles tinham inveja de Cristo, eles tinham ciúmes. Mas veja, em muitos momentos Cristo fugia das multidões, porque Jesus não veio para ser bajulado, ele veio para ser adorado. Ele sabe quem ele é. Mas esses homens, eles só queriam vaidades, botavam roupa para ficar igual um pavão. Tem gente, às vezes, só falta botar a melancia na cabeça porque quer chamar a atenção. Mas Jesus não veio para chamar a atenção. Esses homens queriam os primeiros lugares. É interessante porque a sinagoga tinha os bancos atrás. Eles queriam ser notados. Eles queriam que todos saudassem eles nas praças. Mas o coração deles estava longe da presença de Jesus. O próprio Deus em carne estava diante deles, mas eles não se importaram. Eles não estavam preocupados com o Cristo das profecias, com o cumprimento da palavra, que era o próprio Jesus. Eles estavam preocupados com a sua própria vaidade, com o seu próprio nome, não com o nome de Jesus.
E é interessante porque logo depois de advertir o povo com relação a esses homens hipócritas, ou seja, atores, quantos já não encontraram artistas da Globo, ou não só da Globo, até por aí fora, existem vários relatos na internet, de pessoas que você olha na novela, olha no filme, poxa, esse cara deve ser sensacional, ou essa atriz tem cara de ser muito simpática, e quando encontram, ou no Barra Shopping, ou em algum ponto turístico, e a pessoa te olha com a cara snob, e te trata com grosseria, e você pensa, rapaz, ela é muito diferente da novela, ele é muito diferente do filme, eu achava que era simpático, e é completamente diferente. Por quê? Porque ele estava atuando. Ele não é aquilo que nós vemos na TV. Mas esses homens, esses mestres, eram atores. A vida deles era uma aparência. E Jesus, o texto, o Evangelho de Marcos contrasta, Jesus faz questão de contrastar isso. Ele está no templo, e logo depois de chamar a atenção do povo, ele observa a viúva tão pobre, tão simples, enquanto que os outros chamavam a atenção para si, e veja, não somente fora do templo, devorando a casa da viúva, querendo ser saudado, usando vestes chamativas, até na hora de ofertar, era um show business. Eu já ouvi um caso de uma igreja nossa que eu achei muito triste, não por culpa do pastor, mas que haviam pessoas que quando iam à frente, porque veja, esse momento nosso, meus irmãos, de vir à frente e entregar um dízimo, é um momento sagrado, é um ato de entrega no altar, é um ato de culto, em que nós mostramos que Deus é a nossa provisão, mas já houve casos de pessoas que quando iam à frente entregar um envelope, era quase que uma Miss Daisy, para todo mundo ver que estava lá indo entregar um envelope, e isso acontece até na sociedade civil. Eu já estive em lugares no sertão em que haviam pessoas que ajudavam o padre lá com a paróquia, e faziam questão de falar para todo mundo que eram os grandes financiadores, que mantinham a igreja de pé, e isso acontece, até com ONGs aí fora, mas queridos, a obra do Senhor não é assim, nós não ofertamos para aparecer, não é uma disputa, os valores a serem colocados ou entregues, não são para uma competição, são uma oferta para Deus, é Ele quem tem que se agradar. Mas esses homens fizeram até do ofertório um ato de aparição, um ato de competição, um ato de vaidade, de orgulho. E no meio de tudo isso, o que chama a atenção de Cristo não são esses homens vaidosos, esses pavões do Evangelho. O que chama a atenção de Jesus é aquela senhorinha que chega ali com as moedas. Interessante que ela deu tudo o que possuía. Ela deu do seu sustento. Talvez ela não conseguisse comprar nem 3 bananas ou algumas uvas. Ela deu tudo o que tinha. Não para comprar uma bênção, mas ela entregou como um ato de fé, como um ato de adoração. Mesmo na sua simplicidade, ela reconheceu que Deus era tudo para ela. Tudo a tal ponto de dar o pouco que tinha. E veja, imagine aquela mulher, um ato praticamente de coragem, diante daqueles lançando dinheiros às pampas, na caixinha, que a gente chama de gasofilácio, que é o termo técnico daquela caixinha do dinheiro, e aquela mulher chegando, querendo ser o mais discreta possível, para nem debocharem dela, olharem, essa mulher, ela vem a pobretona, vai botar o que aí, minha filha, vai para casa, é o dinheiro da tua passagem, tu vai botar aí, vai voltar como? Vai perder a carroça das 7 da noite. E aquela mulher chegando, imagina aquela senhora chegando devagar, chegando ali, para ninguém nem perceber que ela botou as moedas. Mas aquela senhora chamou a atenção de Cristo. Diferente de todos os homens, aquela mulher, ao invés de questionar, como todos os outros partidos, os fariseus, os herodianos, os saduceus, aquela mulher, ela adorou. Aquela mulher, ela entregou. Enquanto que os outros estavam pensando em aparecer, mais preocupados se César ia receber ou não,
aquela mulher pensou em entregar a Deus, e ela se entregou a Deus através daquela pequena oferta. Ela estava preocupada com a glória de Cristo, ela estava preocupada com o culto a Deus. Os outros não, estavam mais preocupados em si mesmos. Meus irmãos, que nós possamos olhar para esse texto e temer ao Senhor, e aprender com a simplicidade do Evangelho. Ao invés de questionar, apedrejando Cristo, como muitos aqui tentaram fazer, que nós possamos reverenciá-lo, que nós possamos adorá-lo. O mundo hoje esnoba do Evangelho, o mundo hoje debocha. Você pode abrir a TV a cabo, ou até a internet, tanto no Natal como na Páscoa, o que mais tem são pessoas debochando. Mas, meus irmãos, nós viemos aqui para adorá-lo. É Ele quem nos ensina. E veja, Ele não somente respondeu aqueles homens no passado, como Ele tem resposta para as nossas vidas hoje. Ele pode responder aos questionamentos. Se Ele respondeu àqueles que queriam caçá-lo, quanto mais os seus filhos amados. E às vezes a gente vem para a casa do Senhor ansioso por uma resposta. Deus não fala comigo. Não, meus irmãos, Ele responde. Quem não ouve somos nós. Mas Ele tem resposta para a sua vida. Se Ele respondeu aos seus perseguidores, quanto mais aos seus filhos. Ele tem prazer em falar com o seu povo, em ensinar o seu povo, em ter tempo de qualidade com os seus filhos. E Ele nos conclama, meus irmãos, a termos uma vida de simplicidade em adoração na sua presença. Que Ele possa nos renovar e que Ele possa nos encorajar, nos entregarmos como uma oferta santa, porque veja, Cristo, eu falei da oferta da viúva, como um ato de entrega, mas muito maior do que ela, Cristo aqui, Ele está se entregando. Ele não se omitiu diante dos seus perseguidores, Ele não fugiu da cruz, Ele está se entregando. Maior do que a viúva é a oferta de Cristo, que é a própria vida. É Ele quem nos ensina a simplicidade, é Ele quem nos ensina a nos esvaziarmos do nosso orgulho e da nossa vaidade. Porque pense comigo, Ele tinha um banquete celestial 24 horas. Eu lembro daquele filme, quantos lembram daquele filme da Sessão da Tarde antigo, Riquinho? Quem lembra? Com Macaulay Culkin, aquele filme antigo. Rapaz, teve uma cena, uma das poucas cenas que eu lembro do filme até hoje, que quando criança, eu olhei para aquilo e falei, Senhor, não sei se eu falei com Deus, mas eu pensei comigo, olha, se eu for rico eu quero isso. Eu lembro que as crianças, os amigos, andam naquela mansão com ele, e encontram o McDonald's dentro da casa dele lá, um McDonald's só para ele, com o atendente lá dentro. E eu fiquei pensando, rapaz, eu quero ter um dentro de casa também. Imagine essa situação, de tão rico que ele era, tinha uma filial lá dentro. Cristo, meus irmãos, Ele era servido 24 horas. E Ele esvaziou-se da sua glória. Ele esvaziou-se da sua majestade. Enquanto aqueles homens estavam se enchendo, até consumindo as viúvas para se encher das suas vaidades, Cristo, Ele se esvaziou de tudo isso. Ele se esvaziou do seu poder. Ele se esvaziou da sua majestade, do seu esplendor. E Ele que só conhecia um trono de glória, Ele nasceu e o seu berço não foi da Fisher Price, não foi da Tico Ticabum, o seu berço foi uma manjedoura. Foi um local onde os animais comem. Chega a ser insalubre. Se o conselho tutelar hoje pega uma família botando a criança na manjedoura, eles podem até abrir um processo. É insalubre. Imagine ali a palha úmida com a baba do cabrito, e Maria põe ali um paninho, a fraldinha para botar o bebê ali, porque não tinha. Aquele que é o Senhor da glória não teve um berço digno da sua majestade. Ele se esvaziou, e porque Ele se humilhou a tal ponto, porque Ele veio salvar a nossa vida.
E às vezes a gente só pensa em receber e se encher, e é a minha glória, é o meu nome, e é o meu látis, e é a minha conta bancária. E Cristo, Ele se esvaziou de tudo isso. E Ele se humilhou, e Ele se entregou até a morte, morte de cruz. O Evangelho fala de uma mensagem que é de uma entrega total, entrega dele por nós. E glórias a Deus por isso, porque se Ele não se entrega, eu e você não estaríamos aqui nessa noite. Se Ele não se entrega, o que seria da nossa família? O que seria da nossa casa? Meus irmãos, nós receberíamos a morte. Ele se entregou, e por Ele ter entregue a sua vida por nós, eu e você podemos ser salvos. Se você não se rendeu a Cristo, renda-se ainda hoje à presença dEle. É Ele quem nos mantém de pé, Ele se entregou. Olha tudo que Ele sacrificou para que nós pudéssemos estar nessa noite na presença dEle. Esse é um sinal de um amor que nós não entendemos. É um amor grandioso, é um amor que chega a ser um mistério de fé, porque eu e você não valemos nem as 2 moedinhas que a viuvinha botou dentro do ofertório, porque eu e você somos pecadores. Mas ainda assim o nosso Senhor é um Deus gracioso, é um Deus que tem prazer em nos ensinar, é um Deus que tem prazer em nos resgatar, em nos renovar, em nos fortalecer, em trazer resposta ao seu povo. Que nós possamos então, meus irmãos, ao invés de ser uma roda, um povo que questiona, que massacra, que possamos ser um povo que se assenta com carinho e que ouve com prazer, que aprende e que recebe mais e mais da presença de Deus, que se entrega deliberadamente, assim como Ele se entregou por nós, não se enchendo, mas se esvaziando de toda vaidade, de todo orgulho, para se encher mais de Jesus. Amém? Então feche os seus olhos. Senhor, obrigado pela Tua palavra. Palavra, Senhor, que nos desafia, que nos alimenta. Senhor, em tempos de tanto capitalismo, Senhor, às vezes até dentro dos templos, quando negociam as Tuas bênçãos, quando só pensamos em ganhar, em receber, em aparecer, em sermos famosos, em termos mais e mais seguidores, em sermos, Senhor, influentes, Senhor, que possamos nos entregar assim como o Senhor se entregou, que possamos nos despir de toda vaidade humana e pensar somente na Tua glória, e pensar somente nas coisas do alto, e pensar somente em Te adorar. Possamos ser servos da Tua palavra, que possamos nos preparar, Senhor, para dar a razão da nossa fé, que possamos, Senhor, nos encher do Teu Santo Espírito, que possamos, Senhor, Te cultuar na beleza da Tua santidade, ser um povo, Senhor, que se importa não com o que vão pensar de nós, mas com o povo, Senhor, que zela pela Tua glória, que estuda para ensinar outros, que vela, Senhor, pela Tua majestade, pela Tua presença, ainda que não sejamos notados, Senhor, que o Teu nome seja engrandecido, possamos nos entregar assim como o Senhor se entregou, como Teu Santo Filho se entregou por nós. O Senhor nos deu o exemplo, e o Senhor foi fiel até o fim, e o Senhor foi paciente até o fim. Senhor, dá-nos força para resistirmos diante da tribulação, diante dos nossos perseguidores, mas nos ajude a lançar a Tua semente. Renova-se as nossas forças nessa noite, e nos ajude a sermos fiéis, e que o Senhor receba toda a honra, glória e louvor, não a nós, Senhor, mas é para o Teu nome. Abençoa-nos, Senhor, nessa noite, é o que nós Te pedimos e já Te agradecemos em nome de Jesus, amém. Vamos ficar de pé.